não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E uma delas que eu destaquei foi a da individualidade, grupo, coletividade, etc. Ou seja, nós temos sempre essa tensão permanente entre o fato de que nós constituímos uma individualidade física, facilmente identificável, e de que, por outro lado, a visão que esta individualidade tem de si mesma não se forma sozinha por um crescimento, um mecanismo endógeno, como o crescimento corporal, mas, ao contrário, ela vai se formando na interação com os demais seres humanos, com as instituições, com os hábitos, valores, símbolos da comunidade, etc, etc. De maneira que você tem aí uma espécie de um amálgama bastante complexo. Então, digamos assim, a sua autoimagem, vamos usar esse termo, a sua autoimagem depende de com quem você interage, de com quem você dialoga de algum modo. Não é isso? Mas é fácil você perceber que dessa autoimagem fazem parte inúmeras informações, inúmeras imagens que você não obteve de nenhuma das pessoas que você conhece. Quer dizer, você sabe mais a respeito de você mesmo do que você pode testar na convivência com as outras pessoas. Existe uma série de elementos que são puramente imaginários, são confrontos imaginários. Por exemplo, o que aconteceria, né, se eu fizesse tal coisa para tal ou qual pessoa, seja uma pessoa real, seja imaginária. Quer dizer, você também se posiciona em face de personagens imaginários, né, que aparecem nos seus sonhos, nas suas fantasias, etc, etc. E essas reações imaginárias são importantes também para a formação da sua autoimagem. E aí aparece um tema que eu nunca vi investigado em parte alguma, mas que me parece da importância mais fundamental. Se você estudar a história de quantas sociedades, civilizações e culturas já existiram, você vai ver que em todas elas, sem exceção, sempre se admite a existência de seres invisíveis, mas dotados de individualidade, personalidade, vontade e capacidade de ação. Não há nenhuma cultura que negasse isso aí. A primeira foi a ocidental moderna, digamos, a partir do século XVIII, sobretudo do XIX. Não é isso? Então, isso quer dizer que essas culturas milenares e de toda a parte do Oriente, do Ocidente, da África, da Ásia, da Oceania, do Reino Parto, elas têm alguma tecnologia a respeito disto. Existe algum conhecimento acumulado a respeito dessas entidades. E a modernidade, com todo o seu orgulho de ser científica, em vez de examinar esse legado para ver o que existe ali dentro, partiu do princípio de que nada disso existe, que tudo isso é apenas fantasia, né? E de que só existem os seres corporais que nos são acessíveis pelos 5 sentidos. Ora, qual é a consequência disso? Qual é o efeito que esta negação da existência das criaturas invisíveis desempenha sobre a nossa psique e sobre a nossa autoimagem? Você veja que em qualquer sociedade que admita a existência desses seres, eles
podem sugerir ao ser humano pensamentos, desejos, imagens, tentações, sensações, né? Sentimentos, emoções, etc, etc. Tá certo? E o ser humano está, por assim dizer, no meio de todo esse círculo de influência. E ele vai escolhendo o que ele pode e o que ele não pode. Né? Supondo-se que nós possamos agrupar essas criaturas invisíveis em boas e más, ou seja, anjos e demônios, que é uma simplificação que foi introduzida no mundo cristão e islâmico durante a Idade Média. É claro que existem inúmeras outras. Se existem essas criaturas, elas existem numa variedade muito maior do que só essas duas espécies. O próprio Santo Tomás de Aquino falava de forças sutis da natureza. Mas simplificando, porque as criaturas fossem apenas boas e más, fossem constituídas apenas de anjos e demônios, qual é exatamente a situação da alma humana nesse contexto? Bom, confrontada com anjos e demônios, a alma humana não é boa nem má. Não é isso? Ela é, por assim dizer, neutra, com propensão para as duas coisas, mas tendo que escolher entre as sugestões dos demônios, tá certo? Ou os apelos dos anjos. E a alma então vai se formando ao longo da vida pelo acúmulo e reiteração das suas escolhas. Quer dizer, você escolhe o bem e o mal, não todo de uma vez, mas você fez uma vez uma escolha, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aquilo vai, de certo modo, consolidando e formando, então, a sua personalidade tal como você mesmo a reconhece e como os outros a reconhecem. Então, quando se diz, por exemplo, que um sujeito é um criminoso, é um maligno, etc., bom, não quer dizer que ele seja assim necessariamente por sua própria natureza, mas é que ele foi sofrendo o influxo dos demônios e aceitou e foi se formando. Ora, se você suprime todas essas criaturas invisíveis, o que lhe resta a fazer? Qual é a imagem que lhe resta? Tudo o que aparece na sua mente, pensamentos, emoções, sensações, fantasias, desejos, temores, etc., tudo vem de você. Tudo é endógeno. Esta foi a mutação civilizacional mais espetacular de todos os tempos. Né? O ser humano se tornou a fonte única de toda a sua vida psíquica. No máximo, se admite outros seres humanos, mas nunca você vai imaginar que um outro ser humano tem sobre você uma influência maior do que você mesmo. Quer dizer, no fim das contas, a individualidade humana é vista como uma totalidade autônoma, tá certo? Que produz todos os seus conteúdos. Ora, que conteúdos são esses? Se você investigar um pouquinho, né, as várias escolas que estudaram o fenômeno daquilo que se chamava o inconsciente, você vai ver que o inconsciente é um oceano infindável. Tem tudo lá dentro, absolutamente tudo. Se você estuda o Dr. Freud durante alguns anos, você fica convicto de que o inconsciente, os conteúdos do inconsciente são aqueles que diz o Dr. Freud, né, que são o id, que são os impulsos irracionais, e tem o superego, que são as regras de proibições aprendidas, e aí você tem um choque entre os dois, e desse choque vai se formar então o ego. Né? Mas se você estuda o Jung também, você vai ver que o inconsciente, tal como ele descreve, é totalmente diferente. O inconsciente do Jung tem, por exemplo, dentro do seu inconsciente, né, existem camadas geológicas que vêm do tempo do homem de Neandertal, são arquétipos primordiais, de origem absolutamente impossível de rastrear, porque são coisas que vêm desde a formação dos antropóides. Né? Se você olha outras versões do inconsciente, por exemplo, você vê toda a escola linguística do inconsciente, então você tem lá todas as regras da gramática gerativa do Noam Chomsky, estão todas lá. Né? E também você tem elementos que são determinados pela física quântica e assim por diante. Em suma, é impossível você dizer o que é o inconsciente, porque cada um diz que ele é uma coisa, e pior, tudo o que eles dizem está realmente lá. Né? Então, isso quer dizer que, em primeiro lugar, a psique humana se torna absolutamente inabarcável, porque ela contém virtualmente tudo. Né?
todos os impulsos, todos os desejos, todas as sensações, todas as emoções, todas as fantasias, tudo, 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 tudo. Como é que isso repercute na autoimagem individual? E muito bem, você sabe que existem aspectos de você que os outros conhecem, e você, de certo modo, se reconhece no que eles dizem de você, mas você sabe que tem uma parte que só você conhece, que é uma parte, vamos dizer, secreta ou discreta. Não é isso? E usando, vamos dizer, essa imagem do dentro e do fora, que é uma imagem física indevidamente transposta para o reino psíquico, principalmente pelo Kant. O Kant fez muito isso, trocar o dentro pelo fora e assim por diante. Você acredita que aquilo que está mais escondido é o que é mais próprio de você, porque só você sabe, é o seu reino. E o que está mais escondido? A parte pior, evidentemente. Não é isso? Então, a partir daí, não só o nosso inconsciente se tornou indescritível, mas cada um de nós se tornou um criminoso, um pedófilo, um assassino em potencial, porque sempre tem algum impulso bem escondidinho lá dentro, que por ser o mais escondido lhe parece o mais íntimo. Ao passo que os outros que podem ser revelados aos outros, para as outras pessoas, bom, são mais externos, por assim dizer. Não é isso? Então, esta foi, vamos dizer, a consequência da supressão das criaturas invisíveis, dos anjos, dos demônios, djinns, duendes, fadas, o diabo. Esse é um experimento que é inédito na história humana. Não houve nenhuma cultura que supusesse que todo este universo, né, de tendências e desejos, expectativas, etc., viesse tudo de dentro do ser humano. Ninguém pensou uma coisa dessa. E acontece que nas culturas que reconheciam a existência desses seres, a imagem do ser humano era muito mais simples e muito mais funcional. Porque nem tudo vinha de você. Não é isso? Você era, por assim dizer, seduzido, induzido, chamado, apelado, estimulado, etc., etc. E você ia fazendo escolha. E você era apenas o quê? O que o Lipozzondi chamaria o ego pontifex. Você faz as pontes entre as várias tendências. Na verdade, você era o seu ego. O resto não era você. O resto eram forças que agiam sobre o seu ego, desejando puxá-lo para cá, puxá-lo para lá, e você tendo que fazer a mediação, a ponte e as escolhas. Não é isso? De modo que a autoconsciência biográfica do cidadão era uma coisa muito mais simples. Ele sabia quais tinham sido as suas escolhas ao longo da vida. Ele não tinha que dar conta, tá certo, de forças misteriosas e inapreensíveis que comporiam a alma dele. Essas coisas não faziam parte da sua alma. Ele era apenas o neguinho que fazia as escolhas. Não é isso? Então, você vê que à medida que essas criaturas invisíveis desapareceram do cenário cultural, na mesma medida, progrediu muito o gênero autobiográfico, a sondagem autobiográfica. Isso a partir do século XVIII, sobretudo. Provavelmente no XIX. Você não vê um florescimento anterior do gênero autobiográfico como você vê no século XIX. Não só da autobiografia, mas os diários também. Como o Diário do Amiel, que tem, sei lá, 30 volumes, uma coisa assim. Ou no século XX, o Diário do Julian Green, o Diário do André Gide. Né? E esta sondagem do próprio eu vai se tornando um negócio cada vez mais abissal, porque quanto mais você escava, mais coisa tem dentro. Né? Então, na mesma medida em que se começa a se cultivar o gênero autobiográfico, a autobiografia desaparece como imagem. Né? Quer dizer, você não tem mais uma imagem do eu. Tudo pode estar lá dentro. As coisas mais antagônicas e ao ponto de que tudo aquilo que você odeia e teme pode lhe parecer tão você mesmo quanto aquilo que você ama, deseja, apoia, aprova, etc, etc. E chega um ponto em que você não é mais capaz de dizer o que é você. Então, é claro que se cria aí, vamos dizer,
um estado de confusão verdadeiramente demoníaca. Quer dizer, os demônios desapareceram, os anjos também, então só sobrou eu. Então toda aquela confusão é eu. Lhes parece que foi uma opção racional? Hã? Você veja, por exemplo, a formação da ideia do personagem em literatura. Quando chega no século XIX, a literatura mundial começa a criar alguns personagens que são bastante bem perfilados, bem desenhados e reconhecíveis, como Raskolnikov, o Julien Sorel, o Lucien de Rubempré, e Ilusões Perdidas, Balzac, e os irmãos Karamazov, e assim por diante. Esses personagens são bem delineados, mas já cheios de contradições. Um pouco mais adiante, quando você chega no Marcel Proust, por exemplo, não há mais personagem. A coleção de estados interiores que o Marcel Proust vai anotando é tão grande e tão inabarcável que você não consegue delinear mais um personagem. Você só tem os estados. Então, a literatura acaba realizando aquilo que, no século XVIII, já tinha observado o David Hume. Eu, quando olho a mim mesmo, eu só vejo estados, sensações, estímulos, etc. Não vejo nenhum eu por trás dela. Quer dizer, o eu se dissolveu no conjunto das suas sensações, emoções, estados, etc, etc, etc. Então, porque esse eu, ele já não tem mais perante quem se definir. Não é isso? Ele só tem as outras pessoas que são exatamente iguais a eles e dentro das quais deve haver uma confusão similar à sua. Elas não representam estímulos unilaterais, como, por exemplo, uma tentação demoníaca. Uma tentação demoníaca que te impele numa direção muito, muito clara, muito, muito específica. Roubar, matar, comer a mulher do próximo, fraudar, votar no Lula, qualquer coisa assim. Né? Ele não é ambíguo, é uma força que te impele numa certa direção e que pode haver uma força contrária que se opõe a ela, e você está no meio, você tem que escolher. Agora, no momento em que os personagens invisíveis desapareceram e voltou tudo para dentro de mim, agora tudo aquilo é eu, você pode dizer que todo impulso é necessariamente ambíguo. Então cada ser humano, ele se torna, vamos dizer, uma coleção tal de ambiguidades e indefinições que ele dentro de si mesmo está perdido. É o negócio do Mário de Sá Carneiro, perdi-me dentro de mim porque eu era o labirinto. Esta é uma experiência que nunca existiu, quer dizer, antes do século XIX e XX. Nenhum ser humano antes se sentia a si próprio como um labirinto. Ele podia estar dentro de um labirinto. Era o labirinto do mundo. Né? Quer dizer, o mundo, além de estar cheio de objetos, ele está cheio de tendências, de impulsos, de pressões que se exercem sobre mim, e entre as quais eu posso ficar perdido, mas eu não sou eu mesmo o labirinto. Então o que aconteceu aí foi exatamente uma inversão do tipo que o Kant operou na teoria do conhecimento, onde toda a sua imagem do mundo não é mais uma imagem do mundo, é uma projeção da sua estrutura de percepção. Então é como se eu sou o mundo inteiro. Para além daquilo que eu percebo, e que é, vamos dizer, uma projeção da minha própria estrutura de percepção, eu não sei se existe alguma coisa para lá. Eu não sei se existem as coisas em si, e muito menos o que elas são. Então, tudo o que eu tenho é uma imagem que eu mesmo criei. Então, tudo tem de ser procurado ali dentro. Mas, então, evidentemente, o ser humano, o indivíduo humano, ele passa a assumir, quer dizer, o centro do mapa mundi. Ele mesmo é o mundo agora. Né? E é claro que quanto mais se sonda essa psique, mais os contornos dela desaparecem. Nós chegamos àquele ponto em que a ciência, quando se forma a ciência da psicologia, existem escolas que dizem que a psique é tudo, mais ou menos como dizia Kant, e tem outros, como o Skinner, que diz que não existe psique nenhuma.
só existem reflexos condicionados. Eu digo, mas que raio de ciência é essa cujo objeto é tudo ou é nada? Então é evidente que a psicologia moderna, considerando o seu todo, ela não é ciência de maneira alguma. Ela é apenas, vamos dizer, um amálgama de hipóteses, umas mais rentáveis, mais frutíferas, outras menos, mas que não tem nenhuma estrutura cognitiva defensável. Ela é um conjunto de observações, né, feitas mais ou menos a esmo. Então, é fácil você perceber como, nessa situação, toda e qualquer orientação moral do indivíduo no conjunto se torna absolutamente impossível. Né? Porque o que quer que você escolha de bom, sempre você está escondendo algo de mal. Não é isso? E daí a tendência de você enxergar a hipocrisia em tudo. Tudo se torna hipocrisia. Todo mundo está escondendo alguma coisa. Não é isso? Então você examina a psicologia do maníaco do parque e talvez tenha um santo escondido dele. E examina a psicologia de São Francisco de Assis e talvez tenha um maníaco do parque escondido dentro dele. É este o ponto que nós chegamos. Você acha que isso é uma visão racional do ser humano? Isso é uma visão científica do ser humano? Não, isso é uma alucinação completa. Então, não nos resta alternativa, gente. Ou existem realmente criaturas invisíveis que atuam sobre nós. Não é isso? E nós temos que descobrir quem elas são, como elas atuam, e praticar a antiga ciência do discernimento dos espíritos, quer saber, que é investigar de onde vêm os seus pensamentos, os seus desejos, as suas decisões, etc, etc. Que umas podem vir, por exemplo, do meio físico, né? É o livro do Willy Helpach, o geólogo alemão, o Geopsique. Ele mostra como mudanças do clima, da vegetação, etc, etc, afetam profundamente o ser humano. Outras podem vir do ambiente cósmico em torno, a hipótese astrológica, que tem que ser investigada também. Outras podem vir do ambiente cultural humano, da linguagem, dos símbolos aprendidos, do meio familiar, etc, etc. E outras podem vir de criaturas invisíveis, anjos e demônios. E algumas podem vir do próprio Deus. Então, a supressão das criaturas invisíveis, supressão das forças sutis, né, resultou na total destruição da ciência do discernimento dos espíritos. Né? Porque o que quer que você deseje fazer, ou tenha medo de fazer, etc., sempre veio de você mesmo. E você, seguindo a receita do Kant, você é tudo, você é o universo agora. E se vira com isso. Né? Então, esta hipertrofia da imagem do indivíduo humano resulta, na verdade, na sua total supressão. Eu sou tudo, portanto eu não sou nada. Né? E eu me descrever a mim mesmo se torna impossível, o autoconhecimento se torna absolutamente impossível, né? Porque o que quer que eu procure estará sempre lá dentro. Vocês entendem a profundidade da crise que isso representa para o ser humano? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o
nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.